montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Agapinho! Que alegria, que felicidade, mais um culto aqui, nós juntos. Vocês estão animados aí em casa? Vocês estão felizes? A gente vai começar esse culto hoje exaltando o nome do Senhor, falando que Ele é um Deus grande, um Deus fortão, poderoso, um Deus grandão. Vamos adorar o Senhor? Vamos! Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como submarino. Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como submarino. Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Tina, eu quero saber, tu consegue fazer essa música mais rápido? Meu Deus, vamos tentar? Vamos? lá? Então Vamos começar super acelerado ou mais ou Bom, menos? já acelera, Mais rápido possível. o mais rápido possível, vai lá. 1, 2, crianças, se preparem. Fiquem em pé agora. Vai, então. 1, 2, 3 e... Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, em substância informe esse amor, mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, em substância informe esse amor, mais forte que a morte me salvou. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. E Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. E Ele fez o sol, a lua e as estrelas. E Ele disse nada em voo, em ando, Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e
sempre. E Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade, e a terra foi ceifada. Então, outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada, e do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor. Passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e a lançou no imenso lagar da ira de Deus, e todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade. Olá, Agapinho! Que maravilha estar com você mais uma semana! E hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Em primeiro lugar, eu quero saber se a sua Bíblia já está pertinho, seu caderno, lápis para fazer as anotações. Vamos juntos estudar Apocalipse. E você viu? Nós já estamos mais da metade do livro, hein? Estamos caminhando para o final. Que maravilha você poder estudar este livro tão precioso, ainda pequeno. Então, vamos começar com o versículo-chave. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 24. Assim está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Hoje vamos falar sobre duas colheitas. João teve uma visão muito interessante. Ele viu duas colheitas acontecendo, mas a visão é cheia de símbolos, como já sabemos que é muito comum no Apocalipse. O nosso desafio de hoje é entender o que essas duas colheitas significam. O que será que o Senhor quis mostrar, falar, revelar ao nosso velho amigo João? Você já teve a oportunidade de plantar e depois colher? Ou de visitar um sítio ou uma fazenda com plantações? Por exemplo, um pé de tomate, um pé de acerola, um pé de milho ou um pé de manga. Plantamos a semente e sabemos que precisamos esperar um tempo até chegar o momento certo da colheita. E esse tempo pode ser muito longo, não é mesmo? Um pé de manga leva anos para produzir frutos. Outros são mais rápidos, como o tomate ou o milho, que demoram apenas alguns meses. Mas todos esses frutos que eu falei, dá para percebermos exatamente a hora certa de ser colhido. Como podemos saber se está na hora? Pelo tamanho, pela cor. O tomate e a acerola ficam bem vermelhinhos. A espiga do milho fica grande e a cor fica amarela. A manga fica amarela ou meio rosada. Tudo isso são sinais de que os frutos estão maduros, ou seja, prontos para serem colhidos e saboreados. Que delícia comer uma manga bem amarelinha! Porém, é importante que você, Agapinho, saiba que a visão de colheita que João teve tem um significado bem mais forte do que simplesmente chegar numa plantação de frutas e colher. Vamos descobrir juntos o que Deus quis revelar a ele? Saber a hora certa da colheita? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versículos 14 a 20. E assim diz: Olhei e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem.
Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada. Então, o outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo com poder sobre o fogo e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus, e todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Muito bem. Lemos o texto e agora vamos entender o que foi que o Senhor quis ensinar a João, revelar a João por meio dessas duas colheitas. João vê uma imagem maravilhosa. Jesus com uma coroa de ouro sobre a cabeça, assentado numa nuvem branca e segurava na mão uma foice afiada. A nuvem branca representa a pureza do Senhor Jesus. A coroa de ouro sobre a cabeça representa a coroa de vencedor, de rei. Mas e a foice? Você já viu uma foice? Sabe para que ela serve? Dá uma olhadinha aqui. A foice é um instrumento de corte, como uma faca curvada, e era muito utilizada antigamente para fazer colheitas de frutos e outros alimentos vegetais. Para facilitar o corte, ela precisa estar bem afiada. Assim, o corte é certeiro. Olha mais uma vez a imagem da foice. Por que Jesus está com essa foice afiada na mão? Um anjo clama em alta voz e revela o que Jesus vai fazer com esse instrumento de corte. Agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Safra quer dizer uma grande plantação que está madura e prontinha para ser ceifada, isto é, para ser colhida. Assim que o anjo fez esta declaração, Jesus passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada. Você pode imaginar o que quer dizer esse ato de Jesus? Quer dizer que ele colheu para si todos aqueles que estavam maduros, preparados, prontos para morar com ele no céu. Todos aqueles que o aceitaram como Senhor foram colhidos e levados por Jesus. Mas nós vemos uma segunda colheita. E esta segunda colheita é conhecida no livro de Apocalipse como o juízo final. Logo após Jesus fazer a colheita dos seus fiéis, outro anjo saiu do santuário celeste com uma foice menor e afiada na mão. Na visão de João, de repente surge mais um anjo com poder sobre o fogo e clamou com voz forte ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Vinha, Agapinho, quer dizer uma plantação de uvas. E o anjo anuncia que todos os cachos de uva da terra devem ser ceifados, ou seja, colhidos. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. Você percebeu que essa segunda colheita não foi feita por Jesus?
Percebeu onde as uvas maduras foram lançadas? No imenso lagar da ira de Deus. Vamos entender o que isso significa? Antigamente, para se fazer o vinho, as uvas eram amassadas com os pés. Para isso, eram colocadas no lagar, que é uma espécie de tanque ou uma piscina onde os trabalhadores entravam e pisavam as uvas para separar o líquido da casca e das sementes. Dê uma olhadinha nessa imagem aqui. O lagar que está escrito no texto que lemos em Apocalipse não é exatamente esse tipo de lagar que acabamos de descrever. Aqui ele tem outro sentido. Veja que está escrito imenso lagar da ira de Deus. Talvez você esteja pensando, ira de Deus? Mas Deus não é amor? Falamos sobre isso na semana passada. Como Deus pode ter ira? O fato é que essas uvas maduras que o anjo ceifou com a foice pequena representam as pessoas que não aceitaram a Jesus, as pessoas que não abandonaram as coisas desse mundo. Essas uvas que foram jogadas no lagar da ira de Deus são aquelas pessoas que não foram lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Então, elas ainda estão sujas pelo pecado. E sem ser purificado pelo sangue de Jesus, ninguém poderá entrar no céu. Deus não aceita o pecado, Agapinho. O pecado nos afasta de Deus. Você se lembra disso, não é? Então, ser lançado no imenso lagar da ira de Deus significa viver a eternidade longe de Deus, totalmente separado do seu grande amor. A esta situação damos o nome de juízo final, que é o momento do julgamento de Deus, ou seja, quando o Senhor nosso Deus irá separar os fiéis dos infiéis. Os cristãos não devem temer o juízo final, pois irão receber a recompensa que esperam há tanto tempo. Ao criar o ser humano, Deus, o soberano Criador, nos fez para viver em comunhão com Ele, isto é, numa amizade verdadeira, adorando a Ele, conversando com Ele por meio da oração, ouvindo a sua voz por meio da palavra, da Bíblia, obedecendo às suas instruções, fazendo a sua vontade. Mas como você já sabe, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Eva e Adão. Deus abomina a desobediência, ou seja, Deus não aprova, não se alegra com atitudes de pecado. Por isso enviou Jesus para morrer na cruz e nos purificar de todo o pecado, de toda atitude que desagrada ao nosso Deus Pai. Tenho certeza, Agapinho, que se você estiver na terra quando a colheita for feita, você deseja ser colhido pela foice afiada de Jesus, não é mesmo? E assim ir morar eternamente no lar celestial com Ele. Mas eu creio que você deseja isso também aos seus familiares, aos seus amigos. Mas para que eles não sejam colhidos pela foice do anjo e sejam lançados lá no imenso lagar da ira de Deus, você precisa avisá-los de que eles devem receber a Jesus como o único Senhor e Salvador. E assim eles também viverem unidos a Ele por toda a eternidade. Agapinho, você viu? Nós começamos falando de colheita, de plantação de tomate, acerola, milho e vimos que a plantação, a colheita de que João estava falando é bem mais forte, não é mesmo? Você viu como o livro de Apocalipse é cheio de símbolos? Então, depois de aprender sobre isso e saber da importância de nós caminharmos com Jesus muito de perto, em obediência e amor a Ele, nós vamos orar para que o meu coração e o seu coração seja sempre, sempre, sempre desejoso da presença de Jesus. E quando Jesus vier fazer a sua colheita, Ele possa nos colher e levar para junto dele na eternidade. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o dono da colheita.
Ah, Senhor, como é bom poder ouvir a Tua palavra, estudar, compreender e assim aprender a Te obedecer e andar contigo todos os dias das nossas vidas. Neste momento, nós Te pedimos que nós tenhamos um coração obediente todos os dias, que nossas atitudes sejam atitudes de adoração em tudo que nós fizermos, ao falarmos, ao decidirmos, ao respondermos. Tudo que nós fizermos, seja para louvor do Teu nome, seja para adoração do Teu nome, e que o nosso estilo de vida seja uma adoração constante a Ti. E também Te pedimos nesse momento, Senhor, que nos ajude a sempre falar do Seu amor para as outras pessoas, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas da escola, todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós, para que elas também conheçam do amor de Jesus, para que elas também recebam a Jesus e sejam purificadas pelo sangue precioso do Senhor e assim estarem preparadas para entrarem no céu e viverem eternamente junto com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agapinho, foi muito bom estar com você mais uma vez. Olha, daqui uns dias eu volto para nós estudarmos um pouco mais. Enquanto isso, vai anotando, vai participando de todos os nossos vídeos, das aulas presenciais, porque daqui a pouco nós vamos terminar os estudos de Apocalipse e você vai ter o seu material completo. E quando você crescer, você vai poder olhar o seu caderno e dizer: uau, quando eu era criança, eu estudei o Apocalipse. Olha que maravilha! Eu estou muito orgulhosa de você, Agapinho. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos em breve. Um abraço e boa semana. Tchau!